Bom dia. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a consciência emocional, né? Algumas dicas aí para o nosso final de semana, para quando a gente tiver algumas situações sociais, saber como se comportar, né? Apesar de no momento a gente não estar vivendo muito essas situações sociais, mas se Deus quiser, logo mais voltaremos a viver e saberemos como se comportar, tá bom? Então, para começar, vamos falar um pouquinho do nosso ritual matinal, né. Lembra aquelas respostas que eu falei para vocês, né, aquelas perguntinhas que eu falei para vocês responderem? Então, sempre é importante, todo dia de manhã, pegar uma daquelas perguntas, né, não precisa ser todas, mas ler, né, logo que acordar, ler, para fixar o objetivo, para saber, focar mais, na nossa rotina diária, não se perder durante o dia, nas tentações. Então, sempre escolhe uma daquelas perguntas para ler no seu ritual matinal, tá bom? Aquela palavra que eu falei para vocês identificarem, né? Cada uma tem a sua, também para dar força, para dar foco, né? Nesse processo de emagrecimento que nós entramos. Tomar um banho, escutando a sua música preferida, preparar com todo o carinho o café da manhã. Então, isso ajuda na nossa rotina diária e começar o nosso dia melhor, tá? Bom, seguindo, a gente vai aprender a diferenciar fome e vontade, né, gente? Tem uma grande diferença aí entre fome e vontade, tá? Então, definindo o que é fome. Fome não é específica, tá? Você não tem fome de alguma coisa. Fome você come qualquer coisa, né? Então, até uma pergunta aqui, tá dando um exemplo. Se eu fosse um ovo cozido, eu comeria? Sim. Se você está com fome, sim, não é específico, né? Fome é aquele buraco no estômago, aquele vazio que a gente sente. Esse é o momento de fome, tá? Vontade já é diferente, tá bom? Vontade, ela é específica, né? Você sabe o que você está com vontade de comer, algo que lembra algum momento especial, algo que lembra a infância, alguma ocasião especial. Então, isso é vontade, tá? Então, ela está relacionada sempre ao prazer em comer aquele alimento, tá bom? Só que essa vontade, ela se divide em dois tipos de vontade, a vontadezinha e a vontadezona, tá? Então, aí a gente vai explicar o que que é essa vontadezinha. A vontadezinha é aquele que você tem vontade, mas você sabe comer com moderação, né? De comer de uma maneira social, de uma maneira moderada, né? Então, você só tem quando vê o alimento, quando sente o cheiro do alimento, e aí você vai, come um pedacinho e tudo bem. A vontadezona já é diferente. Espera aí, deixa eu só me localizar aqui, gente. Vontadezona. É aquele episódio mais compulsivo, né? Aquele que se abre a geladeira, abre o armário, não sabe o que comer, e que sempre está ligado a alguma emoção. Ah, eu estou triste, eu vou comer mesmo, estou feliz, eu vou comer mesmo. Então é aquele momento, essa vontadezona é aquela compulsão, aquele momento de compulsão alimentar, que a maioria das pessoas tem e que normalmente é no final da tarde para a noite, né? Então, assim, de um modo geral, né, que eu percebo entre as pessoas, é mais ou menos nesse horário. Então, como uma tarefa aí para o nosso grupo, vocês vão dizer lá no grupo qual é o momento do dia que vocês têm fome, né? Que é aquela que vocês fome, lembra, né? É aquele momento que vocês não têm vontade de alguma coisa, aquele buraco no estômago. Qual é esse momento do dia e qual é o momento do dia que vocês têm vontade, tá? Então é aquela gula, é aquela vontade específica, é um chocolatinho, é um docinho. Então, qual que é o momento do dia de fome e qual o momento do dia de vontade, tá bom? E coloca lá no nosso grupo, tá? Bom, seguindo aqui, deixa eu ver aqui que eu não me perdi. Então, tem uma frase que eu gostaria de dividir com vocês, acostume-se comer porque está com fome e não porque está com vontade. Isso é que vai ajudar aí no processo de emagrecimento. E vai aprender, vocês vão aprender a reconhecer o momento que vocês estão com fome e com vontade. E aí, sabendo que aquele período do dia é aquele momento que dá aquela compunção, aí algumas estratégias vocês podem colocar. Vamos comer isso um pouquinho antes para não causar aquela compunção logo em seguida?
Então aí existe, vocês mesmos já vão sabendo o que colocar antes para prevenir essa compulsão logo naquele horário, tá bom? Então por isso que é importante identificar e fazer essa tarefinha aí dos horários, tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora vamos começar no assunto mais específico do nosso final de semana. Então, estou de dieta, devo me isolar do mundo? Não, né? Não é porque você está passando aí por um processo de emagrecimento que você vai deixar de viver as situações sociais, deixar de sair para jantar, ou deixar de fazer um churrasco com os amigos. Você tem que saber mais ou menos ali como se comportar. E às vezes alguma dica básica já pode mudar esse seu pensamento, tá? Então, o que comer em situações sociais? Então, vamos começar aqui a primeira, né? A gente não está muito vivenciando isso no momento, mas vai ajudar futuramente. Ou, às vezes, que nem o happy hour, tem até empresas que fazem home office e que enviam kits de happy hour para os funcionários e eles marcam um horário no Zoom e fazem esse happy hour em casa, né? Algumas empresas mandam kits mais saudáveis, outras mandam kits normais, enfim. Mas tem sim esse momento de happy hour mesmo estando em home office, tá? Para manter ali a motivação dos funcionários. Então, mesmo que não tenha esse momento, que vocês não estão vivendo esse momento, mas saber como se comportar em alguma reuniãozinha no final da tarde com as amigas, enfim, é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Depois de um longo dia de trabalho, fica fácil você querer desestressar. Então, sempre em happy hour ou reuniãozinha, os petiscos, né, eles vêm aos poucos, fazendo você perder a noção do que você come e do quanto você comeu. Então, a dica é, faz um pratinho, separa do lado ali só o que você vai comer, né? E durante todo o tempo que você permanecer nessa reunião, você vai se baseando naquele pratinho. Então, divide aquela quantidade que você já montou para você durante o tempo que você vai permanecer naquela reunião, tá? Então, essa é uma dica importante do que você ficar. Pega um, pega o outro, você perde a noção do que você comeu. Então, você montando esse pratinho específico para você vai te ajudar a comer com moderação, tá? Fuja das frituras e dos queijos amarelos, dê preferência aos grelhados e assados, tá? E quando chegar em casa, né? Porque normalmente essa reuniãozinha de happy hour é das 6 às 8, às 9. Quando chegar em casa, nada de jantar. Come um iogurte, come uma fruta e dormir. Tá bom, gente? Então não precisa jantar também quando chegar em casa. Então, a dica do happy hour seria essa, tá? Seguindo, a gente pode ter um jantar romântico, né? Aqui a maioria são mulheres, então vamos falar um pouquinho aí mal dos homens, né? Os homens, eles têm a facilidade ali de emagrecer, né? E de ganho de gordura, então ele nunca está incentivando vocês ali nesse processo de emagrecimento, ou às vezes até tá, né? Mas nesse momento ele quer curtir o momento ali com você. Então ele vai pensar em levar em restaurantes, barzinhos, né? Só que você tem que aproveitar esse momento, porque às vezes é pouco tempo que vocês têm para vocês dois. Mas tem que ter uma moderação em relação a isso, né? Porque não deve acompanhar o mesmo ritmo do seu companheiro, porque a mulher, ela é totalmente diferente do homem, né? O homem, ele tem uma diferente em relação à bebida alcoólica, então você deve consumir muito menos bebida alcoólica do que ele, não que o homem também precise consumir, mas ele lida com uma maneira diferente, tá? Os homens naturalmente têm mais massa magra do que as mulheres, né? As mulheres têm mais gordura, isso já é cientificamente comprovado, então tem que tomar um pouquinho de cuidado para acompanhar o mesmo ritmo dele. Come em porções menores, toma menos bebida alcoólica. Se pediu já um prato calórico, não coloca a bebida alcoólica, ou se colocar, coloca uma taça de vinho, que é uma bebida alcoólica que tem mais benefícios aí para você, tá bom? Continuando, reunião familiar, que às vezes até nesse momento, às vezes anda tendo, com menos pessoas, mas tem, né? Então, a reunião familiar é aquilo, você tem que sempre deixar claro o seu objetivo ali na sua família. Ah, estou passando por um processo de emagrecimento e eu vou comer o que eu acho que eu preciso e está no meu alcance. Já deixa isso claro, né? Por quê? Porque sempre tem uma tia ou uma avó que faz uma comida dos deuses e você acaba saindo com um peso na sua consciência. Então, sua família sempre acha que você está magrinho e precisa repetir aquele pavê super delicioso que só fizeram por sua causa.
Então, para isso, a dica é: seja franco, fale que está satisfeito e que se comer demais será por gula e estar feliz por estar emagrecendo, tá? Então, o segredo é comer um pouco de tudo sem exageros, tá bom, gente? Assim você agrada toda a família. Então, sempre conversa antes, fala: eu vou comer um pedacinho, para mim já tá bom, já experimentei, já degustei, já achei maravilhoso e chega, né? E as pessoas que estão ali vão ter que te entender, tá bom? Então, sempre joga a real com eles, tá? É a melhor maneira. Férias, né? É um porém aí muito que o pessoal sai do ritmo aí da dieta, né? Do planejamento alimentar. Então, férias tem aquele hotel, aquele café da manhã que é à vontade, maravilhoso, comidas típicas, não tem atividade física normalmente, o tempo é mais ocioso, então dá mais fome, né? E a pessoa não percebe que está aumentando o peso, porque ela não está nem preocupada com isso, né? Só que também a gente tem que pensar que aquela uma semana, por exemplo, que você está viajando, você tem alguns recursos que você pode utilizar a seu favor, né? Então, passeios ao ar livre, fazer tudo caminhando, né? Não utilizar carro, que você puder fazer o máximo das coisas andando melhor, né? Sempre dar uma olhadinha naquele café da manhã que a gente tem de buffets, né? Gigantes. Visualiza antes, faz uma pré-seleção, não sai pegando de tudo um pouquinho, né? Dá para você fazer uma pré-seleção do que você vai pegar. Comece com frutas antes de ir para os pães, né? Então, sempre as frutas têm fibras, isso vai te causar mais saciedade, você vai acabar pegando menos pães, bolos, né? Então, comece sempre pelas frutas, tá bom? Então, essa é uma dica para quem está de férias, né? E sempre caminhar, sempre tentar, né, o mínimo possível, mas colocar ali uma atividade física, nem que seja passeando, tá bom? Festas, né? Festinha de criança, que no momento não está tendo essas festas, mas é uma dica que vai usar futuramente. Então, o problema das festas é que tudo é à vontade, né? Refrigerante, docinho, salgadinho, enfim. Então, a dica é: lá quando chegar, você vai comer um pouquinho de cada coisa, mas sempre antes de sair de casa, você deve comer ali ou um iogurte com aveia, ou uma fruta com aveia. Por que aveia? Porque a aveia é uma fibra que vai te causar saciedade. Então, você comendo alguma coisa antes de sair de casa, isso já vai prevenir que você coma lá com exagero, né? Então, a gente realmente, às vezes, pensa o contrário, né? Que a gente tem que ficar o dia inteiro sem comer para chegar na festa e comer de tudo para compensar o dia que ficou sem comer. Não, gente, isso é um pensamento errado, tá? Então, coma alguma coisa antes de ir para a festa, para quando chegar lá você lidar e comer com moderação, que dá sim para fazer isso, tá bom? Se não tiver suco, fica na água, né? Às vezes eu até indico ficar na água, porque o suco tem muito açúcar, esses sucos de festinha. Dance, queime calorias, né? Então mude o pensamento. Você foi lá para comer ou para comemorar, né? Porque muita gente encara ali as festinhas como, ai, eu só vou lá para comer. E esquece de conversar, de dançar. Então pense em comemorar e não só ficar comendo, tá bom? Seguindo, vamos lá, churrasco, né? Então, o churrasco também tem muito aí entre as famílias, né? Mesma dica, comer um iogurte e uma fruta antes de iniciar ali o seu churrasco, né? Mais ou menos uma hora antes, coma alguma coisinha, tá? Comece pelas saladas de folhas, evite bebida alcoólica, que é aí que é o problema, né? A união da carne vermelha com a comida, com a bebida alcoólica, com pão de alho, maionese. Então, o problema em si não é o churrasco, né? E sim os acompanhamentos. A sobremesa, de preferência, a fruta, o abacaxi é legal, porque ele é bem digestivo, tá? E utilize a regra das mãos. Isso dá para fazer em outras ocasiões também. Então, mão e dedos abertos, você pode comer a porção de salada, tá? Então, você vai ver essa quantidade aqui de salada. Mão aberta e dedos unidos. A carne, a porção da carne, tá? Do frango. Então, você divide aqui as suas porções, né, de churrasco no tamanho da sua mão fechada, tá bom? E mão fechada, né? A mão fechadinha é a salada de batata, a farofa, a maionese ou o pão, tá bom? Então, isso é a mãozinha fechada.
Então, essas medidas vão ajudar vocês a se como comportarem aí no churrasco, tá bom? Comida japonesa, né, que muita gente pede, gosta, né, eu particularmente não sou muito chegada, então tem nomes aqui que eu nem sei, mas enfim, tem muita gente que gosta, né. O arroz tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é um arroz muito calórico, é uma comida que tem excesso de açúcar e sódio, os nossos peixes é cultivado em cativeiro, então eles são baseados em metais pesados, por isso que gestante, criança, a gente evita de dar a comida japonesa, porque pode sim vir com uma grande contaminação, né, mas de vez em quando aí, né, o pessoal pode colocar. Normalmente num processo de emagrecimento eu falo que uma vez por mês, para quem gosta muito, pode estar colocando. E aqui embaixo ele dá uma opção, né, para vocês que são amantes da comida japonesa, então depois vocês podem anotar de como fazer um prato mais saudável em relação à comida japonesa, tá bom? Hã, seguindo massas e lanches, né, então vou pedir uma pizza, tentar pedir uma pizza de massa fina, ou a massa integral, o recheio mais folhas ou legumes, então de rúcula, com tomate seco, abobrinha, berinjela, né, a esfirra ser de carne ou escarola, o macarrão sempre de molho ao sugo ou bolonhesa, nunca molho branco, que é muito calórico, as massas recheadas, escolha apenas uma, um queijo e com molho vermelho. A lasanha é um pedaço pequeno, é meia palma da mão, né, então é aqui, ó, meia palma da mão, é um pedacinho de lasanha, tá. E capriche na salada, que é a mãozinha aberta, tá bom? O beirute, se for pedir grelhado com mais salada, sem batata frita. E os lanches, logicamente, os mais saudáveis são feitos em casa, por exemplo, o hambúrguer, fazer o hambúrguer com o patinho moído, né, fazer em casa mesmo, põe um queijinho mais saudável, um queijo meia cura, ou um queijo branco, fazer com um pão integral, né, então dá para a gente variar bastante aí no modo de fazer o nosso lanche caseiro, tá bom, gente? Então, aqui é uma frase muito legal que eu vou finalizar a nossa aulinha, com essas dicas aí para o nosso final de semana. Então, viva enquanto emagrece e não espere emagrecer para viver, tá? Então, assim, a frase diz tudo, né? Não é porque você está passando por um processo de emagrecimento que você vai parar de viver e não vai curtir os momentos sociais, né? Então, mesmo estando dentro de casa, né, e pedir alguma comida mais saudável, enfim. Então, dá para viver sim com todas essas situações que eu demonstrei aí para vocês, e dá para a gente ter um momento de prazer passando por um processo de emagrecimento. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.